Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Angra em Revista. Comigo está o professor Alan Menezes, presidente. Muito bom dia. Bom dia, presidente da autarquia de Angra do Heroísmo. Um gosto tê-lo connosco. Igualmente, é sempre um prazer estar aqui. Presidente, vamos começar por um assunto relacionado com sismos, já que a Terra tremeu. Sim, foi uma esta semana marcada por esse evento. Na ilha. A Câmara Municipal tem feito uma aposta grande e já lá vamos a alguns investimentos, portanto, nesta área da proteção civil, em colaboração aqui também com o Civisa. Portanto, a Câmara investiu em 2 estações GNSS. A Câmara Municipal tem nas suas atribuições, e é uma das atribuições que necessariamente tem que ser levada muito a sério, a atribuição da proteção civil, ou seja, cabe aos municípios, em primeira linha, garantir a segurança dos seus cidadãos e, portanto, o município tem uma obrigação, e esta é uma obrigação grave, daquelas que tem que ser mesmo cumprida, de garantir que existem condições para que nós possamos ter uma reação adequada em caso de acontecer uma catástrofe. É óbvio que nenhum município pode proibir os sismos ou proibir as inundações, mas temos que ter a capacidade de reagir face àquilo que aconteça e, dentro daquilo que é possível, também termos uma análise adequada daquilo que vai acontecendo no nosso território. Nós mantemos uma colaboração muito estreita com os bombeiros, que são, digamos, o nosso braço armado nesta matéria, mas que obviamente tem mais funções executivas, mas também mantemos uma colaboração quer com os serviços do Governo Regional e, em particular, com a Proteção Civil Regional, porque no limite, no caso de haver uma catástrofe grave, caberá também à Proteção Civil Regional ter uma intervenção, quer também com os organismos que prestam apoio científico, que é o caso do Civisa. Uma das questões que se levantou, particularmente ao longo deste último ano, mas o assunto começou a ter algum relevo quando se desencadeou a crise sísmica em São Jorge, que é o facto de nós termos o nosso território mal estudado do ponto de vista das deformações. O que é que isto quer dizer? A nossa ilha está em constante movimento, as ilhas todas, aliás... Convém, não é? Até. Convém, faz parte da natureza das coisas. Basta olhar para os continentes e as pessoas já devem ter pensado porque é que o Brasil encaixa na África, porque já houve uma altura que tiveram os dois encostados e, portanto... Exato. Nós vivemos num planeta que é todo ele dinâmico e tudo isto está em movimento. Claro que são movimentos tão lentos que, à escala das nossas curtas vidas humanas, nada disto tem significado, mas quando nós olhamos para os milhões de anos, tem. E a nossa ilha tem essa componente também, e isso causa deformações, ou seja, há zonas que estão a subir, zonas que estão a descer, não se pensa que é subir muito, estamos a falar em milímetros por ano. Não damos por isso. Não damos por isso, nada que nós sintamos ou que possamos ver, mas existem neste momento equipamentos que permitem estudar em pormenor e isso é uma forma de nós termos alguma capacidade de prever coisas que possam vir a acontecer no futuro, que esperamos que seja muito longo. E é nesse contexto que nós já tínhamos decidido, em conjunto com o Civisa, que era importante completar a rede de monitorização aqui do nosso Conselho, de maneira que nós possamos ter, e obviamente que isto só tem significado a longo prazo. Os dados que nós obtemos hoje são os dados de hoje e, portanto, significam pouco. O que nós precisamos é um histórico de muitos anos para perceber como é que o nosso território se comporta. Para criar esse histórico é preciso instalar estações e nós resolvemos, em colaboração com o Civisa, porque eles diziam que precisavam 4, tinham 2, nós fornecemos as outras 2. Estamos a falar de equipamentos caros, porque são equipamentos de alta precisão, que conseguem detectar movimentos na escala das décimas do milímetro, portanto estamos a falar de coisas muito delicadas e complexas, e é nesse contexto que nós entregamos o acaso do destino foi tal que se entregou os instrumentos de manhã e à tarde houve os 2 sismos mais intensos destes últimos tempos aqui na ilha. Pronto, são das tais coincidências que acontecem, infelizmente não passou disso mesmo, portanto aconteceu, mas a verdade é que nós temos vindo a infraestruturar tanto quanto possível o nosso concelho e a nossa ilha, no sentido de percebermos o que se vai passando, de maneira a termos também um bom controle sobre eventos que potencialmente possam acontecer. E depois, claro, há sempre aquele trabalho que aí, cada vez que se fala nisto, é preciso sempre falar nesta questão, que é estas questões da proteção civil começam nas nossas casas e nas nossas vidas de cada um de nós. Os serviços públicos, a Câmara e o Governo Regional, têm um serviço que enquadra isto, mas não substitui, apenas complementa e dá sentido coletivo a um trabalho que tem que ser individual. E esta questão dos sismos, e este sismo vem mais uma vez chamar a atenção para uma coisa que precisa ser resolvida nas nossas casas. Todos nós temos aquele armário que tem uma coisa pesada em cima que se calhar devia atacar mais em baixo.
todos nós temos uma cama que pomos um jarrão por cima de qualquer coisa que se cair vai cair em cima da cama. Enfim, todos nós temos aquelas situações nas nossas casas que um bocadinho de pensamento e um bocadinho de análise pode ajudar a resolver. É muito diferente eu ter coisas que estão junto ao chão ou se caírem não vão cair em cima de ninguém, eu ter coisas que caiam em cima de alguém. Isto não quer dizer que vai acontecer nenhum sismo e, portanto, a gente aqui não estamos a fazer previsões nem a dizer nada disto, estamos a dizer que face ao histórico do que aconteceu e daquilo que no nosso território naturalmente acontece, todos nós temos a obrigação de fazer uma análise da nossa própria vida e da nossa própria casa e de tomar aquelas medidas preventivas que devemos tomar. Há coisas que ficam muito bonitas lá em cima, mas que se calhar para a segurança de quem está em casa é melhor ficarem cá em baixo e, portanto, há aqui um bocadinho de análise, que é cada um olhar de roda na sua sala e particularmente no seu quarto de cama e ver o que é solto, o que está preso, onde é que está, essas pequeninas coisas. E também termos um bocadinho de pensamento, não vale a pena, quando há um sismo, virmos a correr para a rua, quando se calhar na rua é mais perigoso do que ficarmos em casa, portanto, pensarmos, é óbvio que quando as coisas acontecem assusta muito e nós reagimos impulsivamente, todos somos humanos, mas um bocadinho de pensamento prévio ajuda, ou seja, fazer um bocadinho de reflexão, o que é que fazer, e particularmente lá em casa ter uma conversa com a família, particularmente com os mais novos e com os mais idosos sobre estes assuntos e dizer, olha, é preciso estarmos atentos, é preciso olharmos para a nossa casa, é preciso percebermos o que é que fazemos no caso de, porque isto não vai acontecer nada, esperamos nós, temos toda a vontade que não haja mesmo nada, mas a prevenção pode valer muito nas nossas vidas. Felizmente, estes 2 sismos do outro dia, pronto, foram sismos de média dimensão, não aconteceu nada, um pouco as mas vieram acordar. E quando nós vemos filmes, e há para aí filmes a circular, feitos durante o evento, e vemos toda a gente a correr para a porta ou a correr para um canto, se calhar Presidente, e já agora é sinal de que é preciso pensar. Uma curiosidade, eu acho que no fim de semana passado vi na televisão aquele filme do San Andreas que abre a falha e que também há aqueles grandes sismos e marmotos e, portanto, isto é um filme, esperemos que isto continue tudo no âmbito dos filmes e que não seja nada que aconteça nas nossas vidas, mas a prevenção vale muito e é preciso as pessoas terem uma certeza, que é uma certeza absoluta. A Proteção Civil Municipal e a Proteção Civil Regional são serviços que existem para ajudar e para enquadrar o coletivo, mas elas não dispensam aquilo que cada um de nós pode e deve fazer na nossa vida privada, porque é na nossa vida privada que está o grande ganho. A Proteção Civil não vai à casa de ninguém tirar os vasos de cima do armário, claro. E, portanto, eu preciso é que cada um olhe para a sua vida e tome as decisões sensatas e leve a sério estas questões, porque elas podem acontecer. E não convém estar aqui a criar alarmismos, não há neste momento nenhuma indicação de que haja uma maior probabilidade de acontecer do que aquilo que acontece sempre, que é a probabilidade normal de quem vive num território como este. Portanto, não estamos aqui a prever nada, mas estamos apenas a usar aquele lembrete que veio sob a forma de 2 sismos de magnitude 4. Este lembrete não deve passar despercebido, é apenas isso. Presidente, a autarquia também investiu num drone que capta a temperatura, não é, através de infravermelhos. Este é um drone que para nós é uma ferramenta fundamental para 2 questões. Uma, procurar pessoas. Ou seja, quando alguém está aí, de vez em quando alguém que se perde num trilho qualquer, quando alguém está no meio da vegetação, aquele drone permite ver a pessoa pela diferença de temperatura, mesmo que a pessoa esteja por trás de árvores ou por trás de vegetação. Curiosamente, algo que também tem acontecido mais vezes, que as pessoas perderem-se nos trilhos. Cada vez temos mais gente vinda do exterior que nos vem visitar. Os nativos, naturalmente, não se devem perder, mas de vez em quando há um ou outro que se perde por várias razões, que aqui pouco interessam para esta coisa, mas pronto, mas há gente que se perde. E depois aquilo também tem outra vantagem. Permite fazer uma análise de fogos, particularmente fogos em espaços que aqueça a coisa e que não se veja de fora, ou seja, permite ver num edifício ou numa mata ou num lugar qualquer onde é que está quente e onde é que não está, e portanto permite também fazer uma análise do fogo e permite também ver a temperatura do solo e a temperatura da água. Por exemplo, já fizeram aqui alguns voos ao longo da costa em que se vê onde há cá nascentes de água quente e onde há cá nascentes de água fria, nascentes submarinas, lá está, e vê-se a diferença de temperatura. Portanto, é uma ferramenta muito importante para nós, no caso de haver qualquer coisa, fazermos intervenção e já foi útil na procura de pessoas. A par disso, recordo que há bem pouco tempo também, falo de se calhar 1 ano ou 2 atrás,
a Câmara também investiu naquele equipamento que mede o caudal das ribeiras, por exemplo, Sim. outro equipamento de proteção civil. Proteção civil, exatamente. Para Ou seja, mais um investimento. A Câmara tem realmente... A Câmara tem vindo a investir neste processo que é de facto infraestruturar o nosso território, ou seja, colocar os equipamentos que a tecnologia nos vai disponibilizando nos sítios em que eles podem ser um contributo para um aviso mais precoce. É óbvio que o equipamento não para a ribeira nem para o sismo, mas permite que nós tenhamos uma informação melhor e a informação é, no fim de contas, pode prevenir alguma tragédia. Não, e é a fonte das boas decisões, ou seja, tomar boas decisões implica ter informação. Quando nós não temos informação, tomamos decisões, às vezes acerta, outras vezes não, porque estamos um bocadinho a jogar no escuro. O objetivo é termos informação. No caso do caudal das ribeiras, permite-nos mais uns minutos de informação sobre o que é que vai acontecer, porque está lá em cima e, portanto, até chegar cá abaixo ainda aqui, não é que dê muito tempo, mas pelo menos ficamos com a noção de onde é que potencialmente há coisas que vão acontecer. E, portanto, isto são investimentos que visam exatamente o conhecimento do território. E este conhecimento, eu volto a repetir, porque para as pessoas não ficarem com a ideia que as coisas se conhecem na altura, o que nós precisamos mesmo é ter vários anos de observação, de maneira que possamos ter uma capacidade de prever, ou seja, eu souber que quando acontece isto, acontece aquilo, com um elevado grau de probabilidade, eu tenho alguma capacidade de agir sobre o território. E é isso que é preciso fazer, é preciso criar histórico, é preciso manter estes equipamentos a funcionar durante 1 ou 2 décadas para obter o histórico necessário para que depois se possa, quer na produção científica, porque depois isto também tem informação que é útil na publicação científica e na criação de novo conhecimento, quer depois também na gestão do dia-a-dia, nós termos uma capacidade de antecipar eventos, o que é extremamente importante nesta matéria. Presidente, caminhamos para um período onde a chuva vai ser mais frequente. Aliás, esta semana nós tivemos dois avisos amarelos, portanto, caminhamos para o outono e para o inverno. É importante também aqui alertar as pessoas para a limpeza das suas próprias zonas. Aliás, nós estamos num momento crítico. As grandes cheias, os grandes problemas acontecem não é no pino do inverno, é normalmente setembro, outubro, novembro, quando há esta mudança de estação e quando há vegetação acumulada e quando há ralos entupidos e quando, como há bocadinho falava em relação a questões sísmicas, também não custa nada dar uma voltinha lá de roda de casa e ver se os ralos estão... folhinhas de plátano dá para limpar facilmente. Exatamente, e ver se os ralos estão desentupidos e se chover o que é que vai acontecer, porque nesta prevenção está um grande ganho, é completamente diferente é ter os ralos desentupidos e não ter a casa inundada, depois de ter o parque levantado, a alcatifa estragada e todas aquelas coisas. É verdade que não estamos a falar de grandes desgraças, mas estamos a falar de coisas que são incómodas e custam dinheiro. E são coisas que às vezes, com uma verguinha, se resolve. Exatamente. E portanto o que era preciso mesmo era que cada um olhasse à volta. Claro que também isto se aplica às entidades públicas, da parte da Câmara nas suas áreas de responsabilidade e nas áreas de responsabilidade das juntas de freguesia. Tem-se feito um esforço no sentido de evitar problemas e nos últimos anos temos tido algum sucesso em evitar aquelas coisas mais corriqueiras. Neste momento estão a decorrer um conjunto de investimentos feitos pelo Governo Regional que tem muita importância nesta matéria. Ali na zona oeste, ou seja, de São Bartolomeu até às 12 Ribeiras, junto ao caminho de cima, portanto as pessoas daquelas freguesias conhecem melhor, mas estão a ser criadas bacias de retenção para apanhar lenhas e material que as ribeiras tragam, para evitar que eles cheguem ao centro das freguesias e possam entupir pontes e possam provocar extravasamento de ribeiras. Portanto, é um trabalho muito importante que está a ser feito, de forma a reduzir o risco de termos problemas nas zonas habitadas, portanto, transferir o problema mais para cima, para zonas em que, se acontecer um extravasamento, não é assim tão grave. Temos visto isso com maior frequência até na Ilha de São Miguel, que tem acontecido umas catástrofes maiores nesse sentido. As catástrofes, ou melhor, estes acontecimentos acontecem muito em função daquilo que é o trabalho feito. Nós, aqui em Angra, durante anos, tivemos praticamente todos os anos problemas. Deixámos de os ter, não foi porque aconteceu nada de mágico, foi porque se fez investimento nos sítios críticos. E mais uma vez, é importante também esclarecer que nós não temos a solução para todos os problemas e que mesmo estas soluções técnicas têm os seus limites. A natureza é a natureza. É a natureza, ou seja, nós conseguimos controlar aquilo que é mais frequente e aquilo que acontece mais vezes para que não aconteça, e felizmente tem acontecido menos, mas vai haver um dia em que vai chover tanto que não há medida que aguente, nem haverá bacia de retenção que sirva, ou seja, nós não estamos imunes aos problemas e, portanto, os problemas vão acontecer. Mesmo aqui dentro da cidade de Angra, nós continuamos a ter pontos críticos.
nós resolvemos o problema da Miragaia, mas criámos um problema ali no fim da rua, ao pé da Rua da Sé, resolvemos uns problemas em São Francisco, já temos problemas na Praça Velha, que agora é preciso abrir e resolver, ou seja, basicamente o que nós estamos a fazer é trazer os problemas em direção ao mar, mas ainda não chegámos ao mar. E, portanto, se houver grandes chuvadas, é natural que haja problemas. Também no que diz respeito a outra zona crítica, a outra atividade crítica, que é a proteção da orla costeira, também tem-se vindo a fazer algum investimento, mas os problemas não estão todos resolvidos. Resolveu-se o problema do terreiro, agora está-se a resolver ali o problema do Bravio, que era uma questão urgentíssima, porque aquela estrada é a ligação oeste-oeste e, portanto, nós não... E já tinha cedido ali já tinha cedido ali, portanto, essa obra está a ser feita e fica resolvido ali, mas nós continuamos aqui para o oeste a ter pelo menos 2 pontos de galgamento com o mar que traz pedras para a estrada, e depois temos todo o litoral do Porto Judeu, que precisa de uma intervenção profunda e cara e que vai custar muitos milhões de euros. E é um investimento que é preciso fazer, senão há um que já foi consignado, que a Câmara vai fazer no Porto Judeu, que é proteger aquela rua onde tem as casas de Aprestos, ou seja, a subida do Porto para cima, mas essa é a obra mais pequenina das grandes obras que ali é preciso fazer-se, e portanto há muito trabalho a fazer na proteção costeira, até porque nós estamos a assistir a alterações climáticas que são lentas, são, como há bocadinho falávamos, nas movimentações do solo, são lentas, mas são inexoráveis, ou seja, estão sempre a acontecer, não há nada que nós possamos fazer para as evitar, e claro que temos de tomar medidas de proteção, porque a probabilidade de termos um furacão a atingir-nos é grande, a probabilidade de termos um grande temporal de mar é grande, e nenhum de nós quer que haja casas em risco nem estradas cortadas por causa disso. Por isso é preciso continuar este investimento na resiliência, e para isso é que existe o PRR, na resiliência do nosso território, que é dar-lhe resistência contra futuras crises. Muito bem, Presidente, já que falou em obras, a Canada do Rolo na Terra Chã está essa está concluída. feita, está concluída, graças a Deus, é menos um problema, menos um lugar para ir tapar buracos. Estamos agora com uma obra que tem um desenvolvimento complexo e que tem... Da boa hora, porque tem vindo a surgir oportunidades, às vezes, quando se começa a obra, havia proprietários que não queriam ceder nem um palmo e agora já querem ceder, e portanto há a possibilidade de retirarmos algumas paredes que estão em cima do caminho, e portanto a obra vai demorar um bocadinho, mas acho que é para o bem de todos e tem-se vindo a fazer os possíveis. Mas obviamente que as pessoas que vivem ali têm a minha solidariedade. Eu também já tive obras na Canada de Belém e não gostei delas, e portanto eu admito que quem mora ali também tem a direito a não gostar. Mas as coisas têm que ser feitas e pronto, e vão avançando dentro daquilo que é possível. Nesta questão das obras, uma má notícia que ainda não tínhamos falado aqui foi que pusemos mais uma vez a concurso a subida desde a ermida do Desterro até à rotunda lá em cima, e mais uma vez ficou deserto o concurso, ou seja, não apareceram empresas interessadas em fazer a obra. Com esse dinheiro que era para aí, vamos investi-lo agora, vamos tentar investi-lo noutra zona de grande necessidade, que é a ligação das 12 Ribeiras para cá pelo caminho de cima, que está num estado lamentável. Exatamente. Já saiu o concurso público, estamos a ver se aparecem candidatos, vamos a ver o que é que acontece. Também neste âmbito das obras, resolvemos adiar por um mês a abertura das propostas para o novo mercado, para garantir que há mais empresas em maior concorrência, porque o pior que nos poderia acontecer é ficarmos com um concurso ou deserto ou com propostas que não fossem as mais interessantes. Por isso mais vale, já que tivemos tantos atrasos, mais vale dar mais um atrasozinho, e portanto o concurso que encerraria nesta semana agora vai apenas fechar no dia 4 de novembro. E portanto... Mais um mesinho, a ver se conseguimos melhores propostas e maior competitividade no processo, para tentarmos obter a melhor solução possível. Presidente, vai haver congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Que assuntos, que temas podem trazer este congresso vai acontecer no Seixal, está a acontecer no Seixal no momento em que os nossos ouvintes nos estão agora a ouvir, e é um congresso que tem uma agenda muito pesada e muito complexa, porque no caso do continente e no caso do país está a acontecer uma alteração profunda na estrutura do Estado, com a passagem de competências para as autarquias e um conjunto de reestruturações da maneira como as autarquias se relacionam com o Estado, do ponto de vista de quem faz o quê e da maneira como as coisas são feitas. E, obviamente, ainda com maior peso para nós, por detrás disto está o início de um processo
que o início, não, o avanço de um processo, porque ele já foi iniciado há tempos, de revisão da legislação que faz a distribuição de dinheiros entre o Estado Central e as autarquias. E obviamente que isto é um peso fundamental para o futuro das autarquias também dos Açores. Nós aqui estamos com o nosso processo super atrasado, não fizemos nada ainda, enquanto que no continente já fizeram grandes alterações, nós continuamos aqui a olhar uns para os outros, a ver quem é que dá o primeiro passo, e até agora ninguém deu, e é uma pena, porque este é um daqueles assuntos que não pode passar ao lado das autarquias dos Açores, sob pena de nós ficarmos aqui numa espécie de gueto em que não somos iguais aos outros e, portanto, obviamente não vamos ter o mesmo financiamento que os outros, e o risco do financiamento é um risco muito grave. Portanto, se nós queremos ter um financiamento adequado, precisamos rapidamente introduzir as alterações que é preciso introduzir, e é preciso uma iniciativa da nossa Assembleia Legislativa que não tem a última palavra, quem tem a Assembleia da República, mas a Assembleia da República criou legislação que fez depender a sua própria iniciativa ou a sua própria ação de uma iniciativa dos Parlamentos Regionais, e portanto é bom que os Parlamentos Regionais rapidamente se coordenem, embora se calhar neste caso, no nosso caso, já seja tarde demais, porque nós estamos a caminhar a passos largos para as eleições regionais e já não há tempo útil para um debate que tem que ser profundo e tem que ser fundamentado, e mais do que isso, as iniciativas, creio eu, caducam, ou seja, no momento em que haja eleições, a iniciativa que esteja no nosso Parlamento, ou que esteja mesmo já submetida à Assembleia da República, caduca, tem que ser tudo feito de novo. Portanto, basicamente, nesta altura, o apelo é para os senhores que estão a preparar candidaturas a deputados para a Assembleia, que digam quais são as suas intenções nesta matéria, porque este será seguramente um dos temas importantes e graves do próximo mandato da Assembleia Regional. Isso traria mais autonomia financeira às autarquias? Mais autonomia financeira, maior capacidade de intervir às autarquias, e permitiria resolver muitos dos problemas que nós temos no relacionamento interilhas. Nós neste momento temos uma autonomia que está a partir-se, porque os interesses das ilhas, basta seguir o que têm sido as declarações da Ilha de São Miguel nestas últimas semanas, para percebermos que qualquer dia nós temos cada ilha a puxar para o seu lado e a puxar violentamente para o seu lado, e até usar linguagem que nem sequer é aceitável do nosso ponto de vista. Ou seja, nós aqui na Terceira não podemos ouvir falar gente de São Miguel dizer certas coisas como se diz, que parece que essas ilhas para aí, quer dizer, nós não somos uma ilha para aí. E, portanto, é preciso... Há quem diga em São Miguel que vai às ilhas. Pois, já está na altura de pôr um bocadinho de tento na língua e as coisas ganharem, enfim, os contornos que devem ter. Mas, voltando ao assunto, esta também é uma forma de resolvermos esse problema. Porque se nós criarmos em cada uma das nossas ilhas uma comunidade intermunicipal, como foi criada no continente, e lhe dermos as respectivas competências, pois cada um de nós passa a gerir o nosso território. E, portanto, deixamos de andar constantemente a empeçar uns nos outros, porque cada um fará em muitas das áreas. E até assuntos da competência do governo, porque assim não era preciso estar sempre à Exatamente, espera que o governo financiasse. E isso são assuntos que deveriam passar para a competência municipal, e os municípios deviam resolver questões como, por exemplo, as estradas, ou questões como da água para a lavoura, questões como os acessos agrícolas, sei lá, só para falar em alguns que são os mais óbvios: manutenção das escolas, o funcionamento das escolas, a manutenção dos centros de saúde. O nosso centro de saúde está num estado de semi-ruína, e, portanto, são questões que deveriam passar para quem tem a capacidade de resolver os assuntos rapidamente. E, portanto, esta é uma posição que eu já venho defendendo há uns tempos, infelizmente com muito pouco resultado, ninguém quer saber disto, mas a verdade é que devíamos começar a falar nisto, e particularmente neste aproximar, porque nós estamos já a um ano das eleições, se tanto. Aliás, no que diz respeito às eleições para os municípios, passámos o meio de mandato esta semana, ou seja, fez 2 anos que houve eleições em 2021. Exatamente. E, portanto, nós entramos já na segunda metade do percurso, e, portanto, isto agora daqui ao fim um instantinho, e o Governo leva um ano de avanço, ou seja, o Governo tem uns meses para governar. E, portanto, era importante que todas as coisas que é preciso colocar em cima da mesa na preparação das próximas eleições o sejam atempadamente. E este Congresso é mais um chamar de atenção para isto, porque aquilo que está a acontecer a nível nacional não pode ser ignorado cá. Nós não podemos pensar que ficamos aqui neste cantinho e que não vai acontecer nada, porque as coisas obviamente vão acontecer, e até porque a lei das finanças locais é uma lei nacional, e quem paga é a República, que paga tudo. Ou seja, as câmaras não recebem do Governo Regional, recebem a da República.
E, portanto, é importante que isto entre aqui no debate político regional neste momento de Daqui a 15 dias aproximação. teremos novidades sobre o Congresso. Sim, o Congresso vai ser com certeza, está a ser neste fim de semana notícia nacional, portanto quem seguir as televisões nacionais vai ver com certeza muita coisa sobre isto e obviamente depois que haverá também muitos reflexos a nível da política nacional. Presidente, hoje acho que a maioria dos terceirenses está a seguir o 44º Rally Lilás e por esse motivo nós temos mais 4 minutos porque a nossa programação hoje foi alterada. Este Angra em Revista começou às 10 da manhã e não ao meio-dia como é habitual. Terminava com 2 temas que podemos uni-los apesar de serem distintos. Amanhã comemora-se o Dia Internacional do Idoso e o Dia Nacional da Água. 2 bens. São duas questões que estão no topo da agenda de todos os municípios. No que diz respeito às questões do Dia Nacional do Idoso e do Dia Internacional do Idoso e das atividades com os idosos, nós já na semana que agora termina, já tivemos um conjunto de atividades e vamos ter que as manter e dentro em breve voltaremos a ter mais um daqueles convívios que nós periodicamente organizamos a nível do Conselho, com um almoço para os idosos, enfim, que nos juntaremos todos aí num convívio. A verdade é que o município tem tido uma atividade importante nessa área, aliás foi premiado a nível nacional como um dos municípios com mais proatividade em relação à temática das pessoas mais idosas, mas é uma daquelas áreas que nós precisamos de continuar a investir e precisamos de continuar a acarinhar. E a vereadora Fátima Amorim tem vindo a fazer um enorme trabalho nesse sentido e tem tido excelentes resultados. Tem esticado braços e pernas, a medir. Tem tentado pôr toda esta gente a mexer. No que diz respeito à água, nós estamos num dos concelhos que tem melhor água a nível do país. Portanto, nós temos tido sempre indicadores de qualidade no excelente. Portanto, água do melhor e felizmente temos água também em quantidade, portanto é óbvio que isto não é um apelo a que gasta mais água, claro. Mas antes pelo contrário até. Mas nós não estamos num ambiente em que essa não é a nossa temática, essa temática é de outros territórios, aqui a temática é outra, a temática aqui é preservarmos a qualidade da água e fazermos uma gestão sábia das origens da água, de forma que esta abundância que a natureza nos deu seja sustentável e que se mantenha no futuro, porque obviamente nós dependemos de aquíferos que estão debaixo dos nossos pés e no dia que nós os poluirmos, e já temos algumas histórias aqui na ilha, não preciso ir visitá-las agora, no dia que os poluirmos perderemos esse bem e portanto nós podemos passar de uma super riqueza e de uma qualidade extraordinária a problemas futuros se não tivermos cuidados na preservação destes recursos. Portanto, aqui o tema não é poupa água, aqui o tema é preserva a água, dê sustentabilidade àquilo que a natureza nos deu, de maneira que não tenhamos problemas. Nem toda a gente abre a torneira e tem a nossa regalia. Nós quando abrimos a torneira, a água que sai lá de dentro, garantidamente é melhor do que qualquer água daquelas que se compram em garrafas de plástico, com a vantagem que não está contaminada pelo próprio plástico. E, portanto, fica aqui também o meu apelo, use água da torneira, é barata, 1000 litros custa 40 cêntimos, portanto, se fossem garrafinhas isto era muito dinheiro. E tem a garantia de ter água de muito boa qualidade na sua casa. Quem não gosta daquele cheiro que o cloro às vezes deixa, porque o cloro é necessário para garantir que não há contaminações nas redes de distribuição, pois basta que na véspera ponha água num jarrinho aberto e que a ponha dentro do frigorífico, no outro dia terá água fresca, pura e sem qualquer cheiro ou sabor. Presidente, ficamos hoje por aqui. Ficaram aqui alguns assuntos pendentes, como por exemplo as palestras do José Agostinho, mas ficam para um próximo programa. Sim, até porque elas são daquelas coisas que se pode falar em qualquer dia. Exatamente. São perenes. Exatamente, portanto não fica esquecido, faça aqui o reparo. Para si, bom fim de semana. Bom fim de semana e para quem nos ouve, bom rally. Exatamente, e que tudo corra bem. Para quem nos ouve, bom rally e bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.